Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão. Um bom sábado para você, um bom final de semana, né? Final de semana aí de descanso, que o Vasco consiga nesse final de semana dar uma alegria pra gente, né? Que o Vasco não estrague o seu final de semana. O Vascão joga amanhã contra o Náutico e nesse vídeo você vai ver que o Vasco tá pressionado, né? Os resultados de ontem não ajudaram não e o Vasco entra pressionado nessa rodada, senão vai ficar ali distante, né, dos primeiros colocados caso não consiga uma vitória contra o Náutico. Vamos falar desse jogo, vamos falar também sobre a mudança que teremos na Série B do Campeonato Brasileiro para o segundo turno. Vai ter VAR, informação confirmada por um dirigente da Associação Brasileira de Clubes. Teremos VAR na Série B, mudança importante. Enfim, muita coisa para a gente conversar, mas antes de rodar a vinheta eu quero te falar que esse vídeo tem o oferecimento do OneFootball. Na OneFootball você tem a cobertura completa da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro, além de todo o mercado da bola do futebol europeu, né? Tá lá idas e vindas do futebol europeu, jogador renovando contrato, jogador mudando de clube, tudo você acompanha no OneFootball de graça. O link está na descrição do vídeo e é um parceirão aqui do canal. É só você baixar que você não vai se arrepender. Então você já baixou o OneFootball, a vinheta rodou. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Já deixa o seu like aí para fortalecer, o like é muito importante. Se inscreva aqui também se você ainda não for inscrito. Já somos mais de 140 mil vascaínos aqui no canal. E vamos começar esse vídeo aqui falando sobre o goleiro Elton. O Elton não tá voltando pro Vasco não, o Elton já se aposentou, né? A galera tem aí uma pira de pedir vários jogadores de volta, o Elton não, né? Pelo amor de Deus, o Elton já aposentou. Mas é um grande ídolo aí da história do Vasco e ontem ele esteve no CT do Almirante. O Elton fez uma visita ali ao CT do Almirante, conversou com o Vanderlei e relembrou, né, ali os seus tempos de Vasco da Gama, foi visitar ali o Vasco, ex-funcionários, etc e tal. É claro que o Elton foi muito bem recebido, foi presenteado inclusive com a camisa de goleiro do Vasco com o nome dele, reverenciado pelo Vasco nas redes sociais, né? O Vasco fez uma postagem ali informando, né, que o Elton tinha ido... Isso é tiro, hein? Isso é tiro, hein? Rio de Janeiro, rapá. Tá achando o quê? Vamos lá, vamos continuar aqui. Informando que o Elton tinha ido, né, ao CT, relembrou também que com a camisa do Gigante da Colina ele conquistou um campeonato brasileiro e uma Copa Mercosul. É sempre muito bom ver aí grandes ídolos do Vasco, né, presentes no clube. É claro que o Vasco só é desse tamanho, só é esse clube gigantesco por conta da sua torcida e por conta dos seus ídolos que fizeram essa história maravilhosa. Então o Elton, é claro, vai ser sempre muito bem recebido em São Januário. Nesse caso no CT, né? Mas, enfim, no Vasco da Gama é a casa do Elton, com certeza. Bom, e já que a gente está falando aqui de ídolo do Vasco, de jogador importante, vamos aqui para o mais recente, né? Que é Germancano. Germancano deu uma entrevista ontem coletiva na Vasco TV, ele e Alexandre Pássaro. O Alexandre Pássaro foi só ladainha, blá blá blá, encheção de linguiça, não falou nada de muito importante. Mas o Germancano, né, deu uma declaração ali que chamou a atenção. Germancano se declarou ao Vasco e disse que quer continuar fazendo história no Gigante da Colina. Existe muita incerteza em relação ao torcedor do Vasco, assim, pô, será que o Cano fica no final do contrato? Que o contrato dele termina no final desse ano, né? A permanência do Germancano passa muito pelo acesso ou não do Vasco para a primeira divisão, então tem aquele temor, né, de perder o Germancano, que é um ídolo que está se formando aí, é um ídolo recente do Vasco, desse atual time. É claro que ele tem um caminho muito grande para trilhar, para ser um grande ídolo do clube, mas é claro, está fazendo a sua parte, está ali se dedicando, tem uma identificação muito bacana com o clube, com o torcedor, e nessa entrevista coletiva, né, ele disse que quer ficar aí no Vasco por muito tempo, que se sente bem no Vasco e quer seguir fazendo história no clube. Veja o que disse Germancano. Estou muito contente, muito convencido de lo que eu quero. Y quiero seguir haciendo historia aquí en Vasco,
estoy muy tranquilo y muy feliz. Y cada vez que entro sancionario, para mí es un orgullo muy grande. É isso, né? Tomara que o Cano fique aí no Vasco por muito e muito tempo, continue fazendo gols e honrando essa Cruz de Malta aí que combinou demais com ele, né? Como combinou, casou perfeitamente. Deu match, Germancano e Vasco da Gama deu match. Tomara que esse casamento aí dure por muito tempo. Bom, e vamos falar agora aqui do assunto principal desse vídeo, que é uma mudança importante na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Teremos VAR no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O presidente da Associação Brasileira de Clubes de Futebol, Francisco Battistotti, uma mistura de Batistuta com Totti, né, o sobrenome dele, Francisco Battistotti, ele também é presidente do Avaí, e ele deu uma entrevista ontem informando que a Confederação Brasileira de Futebol vai trazer o árbitro de vídeo, né, o VAR, para a Série B do Campeonato Brasileiro, ainda na temporada de 2021. De acordo com o dirigente, a promessa da CBF é que a tecnologia no segundo turno já esteja presente aí nos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Então vai ser uma mudança muito importante, né? A Série B começou sem VAR e pode acabar tendo jogos com VAR, né? Um turno inteiro com VAR. Termina esse primeiro turno sem, e aí na virada do turno, né, no segundo turno, tem VAR. É a informação aqui do Francisco Battistotti, que é presidente da Associação Brasileira de Clubes de Futebol e também presidente do Avaí. Vou colocar até um áudio, né, ele explicando mais ou menos essa situação, que teremos VAR na Série B. Conseguimos com a CBF que o VAR venha a acontecer a partir do segundo turno. Estamos indo à CBF essa semana a outra para ver se antecipamos o VAR ainda antes do terminar o primeiro turno. A promessa da CBF, para mim, inclusive ratificada no sábado, quando eu fui assistir a final da Copa América, pelo pessoal da CBF, que eu fiquei no camarote da Conmebol e tive a oportunidade de conversar no intervalo com o pessoal da CBF, cobrando o VAR, e disseram: presidente, estamos acertando e praticamente nós vamos acertar VAR no segundo turno. É isso, né? Uma mudança significativa, mas que eu acho que realmente tem que acontecer, né? A Série B do Campeonato Brasileiro é importante demais para não ter VAR. É uma competição que define o futuro, uma temporada inteira, né? Talvez um erro de uma falta de VAR, ali uns pontos perdidos por conta de VAR, pode definir ali uma temporada inteira. Imagina, um time não sobe ali porque teve um erro, enfim, é claro que o VAR também não é garantia de muita coisa, né? O Vasco foi rebaixado sendo garfado sistematicamente pelo VAR, mas nessa Série B mesmo a gente já teve alguns erros ali claríssimos que com o VAR isso não teria acontecido, né? No próprio jogo do Vasco contra o Curitiba teria uma expulsão, né? Porque o cara do Curitiba deu um chute na cara do jogador do Vasco e simplesmente não teve VAR ali para chamar, para pedir a expulsão. No jogo de ontem, entre Curitiba e Sampaio Corrêa, o Sampaio Corrêa foi garfadíssimo. Teve pênalti não marcado para o Sampaio Corrêa, teve pênalti para o Curitiba que foi fora da área, o juiz deu falta dentro da área. O jogo do Náutico também, essa semana contra a Ponte, teve pênalti não marcado para a Ponte, o Náutico ganhando aí com gol impedido, enfim, tá uma confusão danada essa Série B, e com o VAR os erros, na teoria, são minimizados. Eu quero a sua opinião sobre isso. O que você acha de ter VAR na Série B, né? No segundo turno? Provavelmente, né, a chance é muito grande de que tenhamos a tecnologia do VAR na Série B do Campeonato Brasileiro. E eu quero a sua opinião. Deixa aí para mim. Bom, e para finalizar o vídeo aqui, vamos falar um pouquinho da tabela, né, dos jogos de ontem. O Vasco tá aí, meu amigo, se complicando, né? O Vasco consegue me irritar, cara, até sem entrar em campo, porque eu fiquei estressado ontem com os resultados dos outros times, vendo o Curitiba ganhar, vendo o Guarani ganhar, e o Vasco não consegue emplacar, né? Não consegue entrar no G4, já estamos aí na 12ª rodada, e o Vasco até agora nada de estar no G4, então mesmo sem entrar em campo, o Vasco já conseguiu me irritar. E os jogos de ontem não foram bons para o Vasco, né? O Curitiba ganhou fora de casa do Sampaio Corrêa por 3-2 e o Curitiba chegou aos 24 pontos na tabela de classificação. O Guarani aplicou uma goleada 4-1 contra o Confiança, aquele Confiança que o Vasco sofreu para ganhar por 1-0, né? O Guarani enfiou 4.
e com a vitória o Guarani chegou aos 22 pontos. O Guarani nesse momento é o terceiro colocado, o Náutico tem 25, Curitiba 24 e o Guarani 22. Hoje a gente tem jogo do Goiás. Se o Goiás vencer, o Goiás chega a 22 pontos e aí o Vasco, mesmo se vencer o Náutico, o Vasco não entra no G4 nessa rodada em caso de vitória hoje do Goiás. Então, meu amigo, o campeonato está se afunilando, os times ali de cima estão ganhando, estão se distanciando e o Vasco, se não conseguir vencer o Náutico, vai ficar numa situação aí delicada, né? Vai ficar 5 pontos do G4 e o Náutico, que é o líder, vai abrir 11 pontos para o Vasco, né? Então é um jogo decisivo, o Vasco entra muito pressionado, o Vasco não pode deixar esse pelotão se desgarrar, né? Porque esses times aí, o próprio Goiás, o Náutico, o Guarani, o Curitiba, esses times estão vencendo seus jogos e estão se consolidando lá em cima. E o Vasco fica aí, não consegue engrenar, fica nesse vai, não vai, vai, não vai. Daqui a pouco a gente já está aí, passou da metade do campeonato e o Vasco não tá ali, não vai ainda. Pelo amor de Deus, já passou da hora de engrenar, né? Ontem teve a entrevista do Pássaro, dizendo que confia no trabalho, que a torcida só vê os 90 minutos, mas que ali eles que estão no dia a dia, eles veem que o trabalho está sendo bem feito, etc e tal. Enfim, cara, eu acho que realmente o que vale são os 90 minutos, né? Por mim, eu não quero nem saber se durante a semana tá tudo mil maravilhas. Se chega ali 90 minutos, não consegue os pontos, não consegue a vitória, não adianta de absolutamente nada, né? Porque eu acho que a semana inteira é feita para aqueles 90 minutos, né? Para as coisas acontecerem nos 90 minutos. Se não aconteceu nos 90 minutos, meu amigo, não importa se o clima tá bom, se o trabalho é isso, o trabalho é aquilo. Se não deu resultado nos 90 minutos, não adianta de absolutamente nada. Enfim, eu vou ficando por aqui, volto ainda hoje para falar mais sobre o Vasco, mais tarde a gente está aqui conversando um pouquinho mais e amanhã é dia de Vascão. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!